Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, já estavam com saudades da gente? Ó, pessoal, é o seguinte, então nós estamos iniciando a segunda série do ensino médio, né? Hoje é a primeira aula que eu estou gravando para vocês já tiveram aula do Centro de Mídias. E hoje a gente vai falar sobre estequiometria, mas primeiro, para que a gente estuda estequiometria? A estequiometria é a parte da química que trabalha com valores quantitativos de massa, de quantidade de moléculas. Então a gente vai trabalhar com valores numéricos nas reações químicas. E por que ela é importante? Eu vou citar um exemplo bem assim básico. Vocês já devem ter ouvido falar do campeonato, né? Da mostra de foguetes. Tem uma não deixa de ser um campeonato, é uma Olimpíada brasileira em que escolas públicas e particulares podem se inscrever e aí eles fazem lançamento de foguete utilizando alguns materiais recicláveis e alguns materiais químicos, alguns reagentes químicos. E para que a gente utilizaria a estequiometria nesse caso? Eu preciso saber exatamente quanto de um reagente, de 2 reagentes ou mais reagentes, eu preciso utilizar para obter uma certa quantidade de produto. E quem possibilita dentro da química a gente fazer essa análise, esse cálculo, é a parte da estequiometria, o estudo da estequiometria. Tudo bem? Então a gente vai começar a nossa aula de hoje estudando os coeficientes de uma reação química e tudo que ela pode nos informar, beleza? Vamos junto? Qualquer dúvida durante a aula, vocês podem pausar o vídeo, porque essa é uma aula gravada, me procura no WhatsApp e me fala, professora, eu não entendi essa parte. Vai ser um prazer esclarecer a sua dúvida, beleza? Então vamos lá? Partiu? Bom, pessoal, então aqui a gente tem cálculo estequiométrico, que é o conteúdo que a gente vai ver agora. Qual é a habilidade que a gente vai trabalhar? Realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. Para a gente entrar na estequiometria propriamente dita, peraí, deixa eu colocar um lápis aqui. Para a gente entrar na estequiometria, a gente vai relembrar 3 leis ponderais que nós vimos no ano passado, tá? Então a gente vai ver a lei de Lavoisier, a lei de Proust e também o que o Dalton fala pra gente sobre os átomos, né? Sobre a matéria. Então deixa eu colocar um lápis que eu acho que vai ficar mais visível. Deixa eu mudar a cor desse lápis. Então vamos lá. Então vamos começar com o Dalton. O que o Dalton fala? Bom, sobre o átomo. Os átomos são considerados para Dalton como esferas maciças, indivisíveis e que a gente não consegue destruir. Quer dizer, eu até consigo fazer novas substâncias a partir de alguma substância, porém os átomos que estão envolvidos nessas reações, eles não são alterados. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma molécula qualquer, juntando com outra molécula qualquer. Não estou falando de nenhuma molécula específica aqui, tá? Então eu estou colocando aqui, ó, esses 2 desenhos que é como a gente representava as moléculas, né? A partir do modelo de Dalton. O que acontece? Se eu tenho aqui 3 bolinhas brancas, não importa de que forma que elas vão aparecer do lado de cá, mas eu vou continuar tendo essas 3 bolinhas brancas. Se eu tenho uma bolinha rosa do lado de cá, ela vai continuar existindo do lado de lá. E se eu tenho essa bolinha azul do lado de cá, eu vou continuar tendo ela do lado de lá. Então, por exemplo, o que poderia acontecer aqui? Esta bolinha branca e essa rosa, elas poderiam se partir, assim como aqui, ó, essa ligação poderia se partir. E aí a gente poderia ter novas substâncias com essa carinha aqui, ó. Então a gente está tendo a formação de novas substâncias, porém todos os átomos que a gente tinha a princípio, a gente tem no final. Então, olha só, a bolinha rosa tá aqui, né, representando um átomo. A bolinha rosa tá aqui, representando um átomo. A bolinha azul tá aqui representando um átomo. A bolinha azul tá aqui também representando um átomo. E enquanto que a gente tinha 3 branquinhas aqui, a gente continua tendo as 3 branquinhas aqui. Tá? Então, essa daqui era a parte do Dalton, né? Tudo que a gente tem, o átomo, ele não vai ser quebrado, ele não vai ser modificado.
Ele só vai se rearranjar de maneiras diferentes para formar novas substâncias. Aí a gente tem também a lei de Lavoisier, que a lei de Dalton e de Lavoisier, elas são bastante parecidas, só que Lavoisier fala com relação à massa. Então eu tenho uma reação química acontecendo entre dois reagentes. O reagente A e o reagente B. E a gente vai obter um produto, seja o que for aqui. Pode ser o produto C mais B, pode ser só o produto C. Interessa o que a gente vai ter aqui. O que interessa é que, se a gente estiver fazendo esse experimento em um sistema fechado, a massa que eu tenho nos reagentes vai ser igual à massa que eu vou ter no meu produto. Então vamos supor que eu estou reagindo aqui 10 gramas do reagente A com 11 gramas do reagente B, o que vai acontecer aqui no meu produto? Não interessa o que eu vou ter como produto, mas eu vou ter 10 mais 11 gramas, totalizando 21 gramas aqui no final. Lembrando, se isso for num sistema fechado. Tá? E por fim, a gente vai relembrar aqui de Proust, que fala com relação às proporções, né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma reação ocorrendo entre os reagentes AB, formando os produtos CD, olha, azão vai ser o meu reagente A. Azinho é o coeficiente dele, tá? Aquele numerinho que vai na frente da molécula. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. O que o Proust quer dizer? Então, não interessa quais sejam esses valores numéricos, tá? Só que ele diz que as proporções existam, né? Então, a lei de Proust é a lei das proporções definidas. Por exemplo, eu tenho aqui essa reação. Agora, eu vou dobrar a quantidade do meu reagente A, tá? Então, eu não vou mais ter só Azinho, azão. Eu vou ter 2 vezes a quantidade que eu tinha do reagente A. O que vai acontecer com o meu reagente B, com o meu produto C e com o meu produto D? Se eu dobrei aqui o meu reagente A, isso vai acontecer com todas as outras substâncias que vão participar da nossa reação. A quantidade em produto também vai dobrar, tá? Então, olha, dobrei a quantidade do reagente A, consequentemente eu tenho que dobrar também a quantidade do reagente B, porque são quantidades específicas que reagem entre elas, né? Vamos supor que em um copo de leite, 200 ml de leite, eu consiga dissolver 1 colher de Nescau. Eu consigo dissolver, sei lá, 20 gramas de Nescau. Se em 200 ml de leite eu consigo dissolver 20 gramas de Nescau. Agora, se eu pegar 2 copos, colocar no mesmo recipiente, vou pôr 400 ml. Eu consigo dissolver aquele mesmo 20 gramas, mas eu não vou ter o mesmo produto que eu tinha antes. Estou mudando a concentração da minha substância. Eu vou precisar colocar também o dobro de Nescau. Se eu dobrei a quantidade de leite, eu vou dobrar a quantidade de Nescau. Isso são proporções, né? A gente segue uma mesma proporção para essas reações, tá? Então, aqui a gente viu a lei de Dalton, por aqui o arco-íris, a gente viu aqui a lei de Dalton, a lei de Lavoisier e também a de Proust. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só. A estequiometria, então, ela é utilizada frequentemente para a gente balancear equações químicas. Então, coloquei aqui como exemplo para vocês a formação da molécula da água. A molécula da água ela é formada com a junção das moléculas dos gases hidrogênio com oxigênio. Então, aqui eu coloquei para você, ó. A molécula do gás hidrogênio juntando com a molécula do gás oxigênio, liberando aqui como produto a molécula da água. Tá? Só que se você observar, essa reação ela não está seguindo as leis de Dalton, a de Lavoisier. Observem que aqui a gente tem, vou colocar aqui como a gente está trabalhando com um fundo branco, vou colocar aqui um cinza para a gente conseguir identificar aqui o hidrogênio. Então, olha só, a molécula do gás hidrogênio ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, aqui, ó, H2. Então, essa é a molécula, vamos supor que essa seja a molécula do hidrogênio. Agora, vamos fazer a molécula aqui do gás oxigênio.
Como tem um número 2 aqui, significa que também tem 2 átomos de oxigênio. Então aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio. Agora, e a molécula da água? Como fica a molécula da água? A gente tem um oxigênio, 2 hidrogênios. O que está acontecendo se a gente pensar ali em Dalton? Olha, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Mas aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá faltando um átomo de oxigênio aqui. Então, o que eu precisaria fazer para colocar aqui esse átomo de oxigênio que está faltando? O que eu precisaria fazer? Eu não posso colocar mais um átomo de oxigênio aqui, porque não seria a molécula da água. H2O2 não é a água. Aqui, então, o que eu precisaria fazer? Vou colocar essa molécula aqui, ó. Esse átomo, perdão. Essa bolinha representando o átomo oxigênio aqui. Mas o que acontece? A junção das moléculas do gás hidrogênio com o gás oxigênio liberam a molécula da água. Então, como eu coloquei um oxigênio aqui, eu já tinha aqui uma molécula da água. Como eu estou colocando um outro oxigênio aqui, e eu sei que os produtos são água, então eu vou colocar aqui, ó, outra molécula de água, porque é o nosso produto. Mas agora o que aconteceu? Aqui eu tenho 2 oxigênios, está balanceado, 2 oxigênios. Então eu tenho os 2 oxigênios. Porém, o que acontece? Aqui eu tenho somente 2 átomos de hidrogênio, não é? E agora, quando eu completei com essa molécula, o que aconteceu? 1, 2, 3, 4. Representando o átomo do hidrogênio. Então tá faltando hidrogênio agora pro lado de cá. Então eu vou pôr aqui, ó, hidrogênio, uma molécula de gás hidrogênio. Agora vamos observar para ver se tá correto. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio aqui. Vamos ver do lado de cá. 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Tá feito? Tá certo. Hidrogênio tá certo. Agora oxigênio. 1, 2. E do lado de cá? 1, 2. Agora sim, eu tô seguindo o que Dalton falou pra gente, né? E também, depois a gente vai ver que isso também segue a lei de Lavoisier e também segue a lei de Proust. Então, o que tá me dizendo isso daqui, pessoal? Quantas moléculas dessa aqui de H2 eu usei no total aqui dessa reação? Eu usei 2, certo? Quantas moléculas de O2 eu usei no total? Usei 1. E aqui, quantas moléculas de água foram formadas? Foram formadas 2 moléculas. Então, estes números aqui, que depois vocês vão ver, são os coeficientes da nossa reação, eles nos dizem quantos mol, né? Vamos falar de molécula aqui, tá? Mas quantas moléculas eu preciso ter aqui é o coeficiente, ele está nos dizendo quanto disso eu tenho na reação, quanto disso eu tenho na reação e quanto disso que eu tenho na reação. É quantidade em mol, mais pra frente, a gente já viu, na verdade, né, no ano passado, e a gente já vai começar a falar disso de novo. Então, olha só, os coeficientes que eu vou pôr aqui, como eu utilizei duas dessas moléculas, entre aspas, só para ficar visual. Eu vou pôr o número 2 aqui, esse vai ser o coeficiente dessa molécula. Como eu precisei apenas de uma molécula do gás oxigênio para igualar ali, então eu vou pôr o número 1. E como eu obtive como resultado 2 moléculas de hidrogênio, então o coeficiente aqui é o número 2. Dessa forma, com os desenhinhos, a gente consegue determinar os coeficientes da nossa reação química. Agora, eu espero que vocês tenham observado o seguinte: nós estávamos trabalhando com 2 moléculas no estado gasoso e nós obtivemos uma molécula no estado líquido. Como a gente está falando aqui de água, vamos relembrar lá da água que a gente tem na geladeira, no freezer. Bom, e no ar, né? Vamos pensar assim, eu pego um copo d'água, vou colocar no canecão e vou pôr no fogo. E vou manter aquecendo essa água até que ela comece a passar para o estado gasoso, porque é essa parte que me interessa nesse momento. Então eu tenho lá água no estado gasoso. Vocês já devem ter observado, quando a gente vai fazer arroz ou algum outro alimento, quando a gente coloca a tampa na panela, ele está cozinhando ali o arroz, por exemplo. A água, ela está
aquecendo, ela está absorvendo energia, então ela está mudando para o estado gasoso. Quando ela chega na tampa da panela, quando a gente abre a panela, não escorre um monte de água? Ou pelo menos a gente não observa algumas bolinhas de água ali, algumas gotinhas de água? Por quê? Porque quando esse vapor da água entra em contato com a tampa está mais fresca. Então, automaticamente, ocorre um resfriamento daquele vapor de água que estava subindo. E quando ele resfria, ele volta a ter uma temperatura suficiente para manter a água no estado líquido, certo? Isso porque a gente está falando aqui de uma reação exotérmica que ocorre com liberação de calor. Então, liberação de energia. Então, as moléculas de hidrogênio e de oxigênio se juntam, ocorre a liberação de energia e aí, com isso, a gente tem a molécula da água no estado líquido e não no estado gasoso, como estavam as outras duas. Beleza, pessoal? Bom, aqui a gente está fazendo um apanhado geral para a gente relembrar, né? Talvez esteja ficando longo até, mais longo do que eu gostaria. Bom, então prosseguindo aqui, pessoal, a gente tem esse... A gente vai fazer a leitura aqui dessa equação química, dessa reação química, tá? Então a gente tem aqui, relacione os coeficientes estequiométricos, as quantidades de matéria e as massas de reagentes e produtos para a seguinte reação. Então, a gente tem aqui os coeficientes 1, 3 e 2, que estão dizendo quantos mols de cada molécula dessas a gente está utilizando nessa reação. Então, aqui a gente tem 1 mol de N2, aqui a gente tem 3 mol de H2, e aqui a gente tem 2 mol de NH3. O que quer dizer esse mol, né? É uma unidade de medida, como a gente viu. E ele vale aproximadamente 6 vezes 10 a 23 entidades químicas. Então, é como dúzia, né? Uma dúzia de goiabas são 12 goiabas. Aqui, 1 mol de alguma coisa são 6 vezes 10 a 23 alguma coisa, né? Então, aqui, de N2, a gente vai ter uma vez o 6 vezes 10 a 23. De H2, a gente vai ter 3 vezes o 6 vezes 10 a 23, né? Porque são 3 mols, se cada mol tem 6 vezes 10 a 23, 3 vezes essa quantidade. E aqui, de NH3, a gente vai ter 2 vezes 6 vezes 10 a 23, e aqui a gente já vai aproveitar para lembrar o cálculo com notação científica. Bom, se eu estou multiplicando por 1, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, então a gente vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2. Agora aqui, como que a gente faz esse cálculo? Bom, os números aqui da frente, eles vão se multiplicar e a gente, a princípio, vai manter a potência de base 10. Então, 3 vezes 6, tabuada, 18 vezes 10 elevado a 23. Porém, quando a gente está trabalhando com notação científica, esse número aqui da frente, ele está sempre entre 0 e 10. Ele é sempre maior do que 0 e menor do que 10, e aqui a gente tem o número 18. Então, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Então, a gente vai usar aqui, ó, o número 18. O que é o número 18? O número 18, ele tem uma vírgula. Essa vírgula está escondida porque ela está depois do 8, e depois dela só tem o número 0, então a gente não precisa representar. De que forma a gente vai conseguir transformar este número em um número que esteja entre 0 e 10? Bom, eu vou pegar essa vírgula que está aqui e eu vou movimentar ela, tá? Tem um lugar que eu posso colocar essa vírgula, eu posso fazer um único deslocamento e eu já vou ter a característica que eu preciso, que é trazer a vírgula aqui, ó, entre o número 1 e o 8. Então, vai ficar 1,8. Eu já passo a ter o que eu precisava. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, 1,8 vezes 10
elevado a. Agora, eu preciso dizer que essa vírgula se movimentou. E a gente diz isso aqui, ó, no expoente. De que forma que a gente faz isso? Bom, se eu diminuir o meu número aqui na representação, se eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou aumentar um número no meu expoente. Então, se o meu expoente aqui da minha potência de base 10 era 23, agora vai ser 24. Isso daqui é representação. Esses dois números, eles são exatamente iguais, eles têm o mesmo valor numérico, eles só estão escritos de maneira diferente, porque a gente reduziu o 18 para 1,8, só que a gente fez aí o balanceamento, vamos dizer dessa forma, aqui nessa potência de base 10. Porque, pessoal, o que seria 18 vezes 10 a 23? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui, ó, por aqui. 18 vezes 10 a 23. O que é isso? Isso quer dizer o número 18 seguido de 23 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É esse número. Agora, e o 1,8 vezes 10 a 24? O que nós fizemos aqui em cima? O 18, a vírgula estava aqui depois do 18. Como eu estou multiplicando por uma potência de base 10 com o expoente 23, significa que essa vírgula ela se deslocou 23 casas até chegar aqui, ó. Então, aqui a gente tem a vírgula agora. Como é um número inteiro, a gente não costuma pôr. Mas essa vírgula tá aqui. Agora, 1,8 vezes 10 a 24. Então, nós tínhamos isso aqui, ó. 1,8 vezes 10 a 24. Então, vamos colocar 24 casas de zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. São os 24 zeros. Agora, a vírgula, ela vai se deslocar essa quantidade de casas, 24 casas. Então, agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Que número nós obtivemos aqui, ó? Eu vou reescrever agora ele. Sem esse daqui. Que número que a gente tem? Agora a vírgula já não existe mais nesse local. Então eu tenho 1, 8, e daí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu não vou pôr todos eles de novo, não. Vou pôr só aqui, ó, 23. Não é a mesma quantidade? Não é o mesmo número aqui de cima? Então eles são iguais, só estão representados escritos de forma diferente, tá bom? E agora aqui, vamos fazer agora o cálculo aqui com esta molécula. Então, a gente tinha aí, mudando aqui, já tá. 2 vezes 6, 12, vezes 10 a 23. Mesma coisa daqui, olha. Eu não posso ter o número 12, eu tenho que ter 1,2. Como a minha vírgula andou uma casa para a esquerda, basta a gente somar um número aqui no expoente. Então, vezes 10 a 24. Então, essas são as quantidades de matéria de cada uma dessas substâncias, os reagentes e dos produtos. E agora falta a gente determinar as massas. E para essas massas, a gente precisa pegar o número de massa da tabela periódica lá. Então, vamos pegar lá a tabela periódica. A gente precisa do número de massa do nitrogênio, que está aqui, então, 14, e do hidrogênio, que está aqui, ó, o 1. Então, o número de massa 1 do hidrogênio e 14 do nitrogênio. É isso que a gente precisa. Então, vamos voltar para a nossa tabela. Então, ó, o nitrogênio, 14 gramas por mol. E o hidrogênio, 1 grama por mol. Significa que se eu pegar 1 mol de nitrogênio e colocar em cima de uma balança, eu vou ter 14 gramas. Se eu pegar 1 mol de hidrogênio e colocar na balança, eu vou ter 1 grama.
o hidrogênio é bem menorzinho, né? Então vamos lá. Agora, a molécula N2. N2. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então vai ser 2 vezes a massa que a gente encontrou na tabela. 2 vezes 14, então a molécula dá 28 gramas por mol. Então, 1 mol a gente tem 28 gramas. Como a gente tem aqui, ó, 1 mol, então, ao todo, a gente está trabalhando com 28 gramas desta molécula. Mais. Agora vamos para o H2. H2 também são 2 átomos de hidrogênio. Então, vai ser 2 vezes a massa que a gente encontrou na tabela. 2 vezes 1, que vai dar 2. 2 gramas por mol. Então, a molécula H2 tem 2 gramas. Cada 1 mol da molécula pesa 2 gramas. Porém, a gente tem 3 mols. Então, vai ser 3 vezes 2 gramas, que serão 6 gramas. Então, a gente tem aqui 6 gramas de hidrogênio. Isso está resultando em 2 mol da molécula NH3. Então, vamos pegar NH3. O que é NH3? É 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então, 1 átomo de nitrogênio que pesa 14, mais 3 átomos de hidrogênio que pesa 1. Isso dá 17 gramas. Porém, nós não estamos falando em 1 mol, e sim 2 mols. Então, a gente vai ter 2 vezes essa massa de 17 gramas. E isso totaliza 34 gramas. Você concorda comigo que 28 mais 6 dá 34? Então, do lado de cá, nós temos, ó, 28 mais 6, 34 gramas. E do lado de cá, a gente tem 34 gramas. Tudo bem? Então, essa era a pedida, tá? Era isso que estava pedindo. Eu espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado tão extenso. Qualquer dúvida pode me chamar lá no WhatsApp. Não fica perdendo tempo, tá? Vocês têm um futuro brilhante pela frente e só vai depender de vocês, porque a gente está super disposto a ajudar. Fechou, moçada? Um beijo, até mais, e eu não vejo a hora de encontrar com vocês.